Olá, pessoal. Mais uma vez a gente se encontra para um tema diferente cada vez e procurar entender cada vez mais. E desta vez, hoje, 4 de fevereiro de 2022, o foco é como que eu posso aproveitar a leitura que eu escolhi, o livro que me deram. Tem no site gdpatriarcajacó.org.br muita coisa gratuita. E não só para ler, como para ouvir, se você tem dificuldade visual, se você está trabalhando e pode aproveitar o tempo lendo, ouvindo, também estão ali os livros gravados, então é muita oportunidade para entenderem cada vez mais sobre o mundo espiritual, suas leis. Eu escolhi um capítulo, 3, na coleção A Vida Além do Véu. A mãe do médium está treinando o próprio filho. Ela desencarnou, ela treina o próprio filho a receber as mensagens até que ele estivesse bom, mediunidade treinada, para poder receber mensagens de outras pessoas estranhas, estranhas a ele, não parentes. Então, é desta fase de mãe e filho, o número 1, o livro 1, que eu retirei 3 mensagens. E essas 3 mensagens eu vou mostrar para vocês, eu vou praticamente ler e ir comentando, para vocês irem percebendo como tem tanta teoria, tanto conhecimento, tanta. Ué, isso eu não sabia? Olha isso, sabe? Esse tipo de atitudes para provar que muita gente fala, eu li, mas eu não achei. Você não achou, porque leu muito rápido, talvez. Esses livros contêm saborosamente muito assunto a ser encontrado em cada pedacinho de texto. Então, é A Vida Além do Véu. Nós vamos passear no capítulo 4, quando ela, a mãe do médium, é convidada para passear no reino todo onde ela foi parar. É o reino de um espírito que se chama Castrel. Devo dizer para vocês que entre eles, ingleses daquela época, comecinho do século XX, eles usavam ainda muito qualquer, entre o mundo espiritual, os comandantes de cada plano, eles chamam de príncipe, quando na verdade não tem nada a ver com o príncipe que a gente conhece, filho de rei. Na verdade, somos todos, então, príncipes e princesas, filhos do governador do infinito, claro. Mas, então, o reino de Castrel é assim que eles chamam, e as pessoas entre si chamam. Hoje estive com o príncipe, mas é uma forma de reverência, tá bom? Passeando nesse reino, nós vamos fazer esse passeio pelo olho da mãe dele, que não conhecia nada, ela é recém-desencarnada, e ela não conhecia rigorosamente nada. Então, a gente se coloca no lugar de uma pessoa que não conhecia doutrina nenhuma, e ele, ao ler, vai tomando os mesmos sustos que ela, nossa, isso e aquilo, certo? Então, vamos à leitura, eu vou ler pedaços e vou comentar com vocês, tá certo? Ela vai passear em direção a leste. Como pode ser leste, um lugar que não tem nem sol nascendo, porque é sempre muito iluminado? Então, ela explica que quando elas falam em leste, significa a direção onde houve uma aparição de Jesus, que foi uma luz muito brilhante em cima das montanhas que estão em volta da planície. Então, naquela visão do Cristo, elas usam para referência, eu estou indo para leste. Então, ela diz que vai em direção ao que foi uma aurora, um sol nascendo, ok. Saíram as 5 mulheres
colegas de trabalho, de tamanho espiritual, não se esqueçam, todos nós temos que ter em mente, iremos para algum plano ou daqueles planos intermediários, 7 céus e os planos em que se subdividem. Nós vamos parar em algum, por lei que ninguém mexe, num plano que recebe pessoas muito, muito parecidas. Então, ali se faz amizade muito fácil e elas foram chamadas para irem buscar, vamos ler o que está aqui, o lugar que a gente estava buscando seria uma grande cidade entre as montanhas para o leste, rodeada por uma. É só isso que elas têm. Veja que elas saíram para procurar esta descrição, rodeada por colunatas, um terraço, uma colunata cercada por todos os lados e uma cúpula dourada no meio desse lugar, desse grandioso local, palácio. Então ela diz: andamos pela planície e depois fomos pelo ar, que requer mais esforço e é mais rápido. Conveniente porque nos permitiu ter uma visão ampla para procurar esse palácio que elas tinham que achar. Andamos e depois fomos pelo ar, que requer mais esforço. São principiantes, nesse plano é novo para elas. Volitar não requer esforço depois que pega-se a prática e que o uso da mente nessa função fica íntimo, fica como a gente caminhar. Nenhuma de nós, pessoas encarnadas, pensamos em dar um passo, agora à direita, agora à esquerda. Então, para elas ainda requer esforço. Desceram diante do pórtico principal e de cada lado desta ampla rua. Imagina o susto de alguém que já nem imaginava que teria casas do outro lado. Agora estamos falando de ruas com casas enormes, palácios em terrenos amplos, que são as residências dos principais oficiais daquele distrito onde esta cidade é a capital. Muito bem. Capital de um distrito. Então, muito parecido com aqui, tá certo? Vimos pessoas trabalhando nos campos. Então tem comida. Então não é um plano que não precisa se alimentar pelo hausto, pela respiração. Vimos pessoas trabalhando nos campos e muitos edifícios não residenciais, elevados, erigidos por alguém que tinha outro propósito útil que dava para perceber. Útil, mas não era casa. Dentro dos muros da cidade, como o nosso lar também tem muros, e foi perguntado para o diretor daquele local: por que esses muros? Porque a gente, de vez em quando, sofre ataques. E, aliás, no decorrer da história do nosso lar, acontece um ataque. No meio desses muros, deixa eu achar aqui, que eu já me perdi. A gente podia ver a perfeição dos edifícios e da jardinagem. Cada jardim típico para combinar com as cores e a forma daquele local onde aquele jardim está. E aí esperamos alguma sinalização. Elas descem de volitar. Esperamos alguma sinalização do nosso destino. Nós achamos esse palácio. Mas para onde vamos e qual é a nossa missão? Elas obedeceram, mas não sabem. E uma mensagem é sempre enviada antes, assim que os visitantes são aguardados. E elas não tinham. Então, elas desceram numa praça grande, lindas árvores, em campos de grama,
E fontes, fontes, fontes sempre vai estar presente nos jardins do mundo espiritual, porque as águas lá, já comentamos, elas chegam a ter o som e têm várias funções. Então, esta praça é enorme, com campos de grama. Vocês já pensaram, pessoas que nunca escutaram falar nem que tem vida? Quanto mais praças com fontes, que eram 12, cada uma no seu tom e cada uma composta de pequenos jatos d'água, cada jatinho d'água uma nota. Portanto, se manipuladas, elas podiam tocar uma complicada peça musical, como se fosse um órgão para muitas pessoas que se reúnem. Estas pessoas vêm de todas as regiões do entorno quando um espetáculo desse é programado. Claro, eu gostaria. Então, ali permanecemos, nos sentamos ou nos deitamos na grama, até que chegou um homem em nossa direção, chegou sorrindo, e soubemos que era ele que a gente estava aguardando. Nos levantamos e nos postamos diante dele em silêncio. Isso é muito comum, tá? Já que ele demonstrava ser muito mais evoluído. Lá não tem apresentação, olha, oi, toma cuidado comigo, eu sou maior do que você, cuidado com o que fala. As pessoas se impõem pelo tamanho espiritual, na diferença do olhar, não é naquela coisa de orgulho, vaidade, nariz empinado. Prestem atenção na descrição. Ele já demonstrava ser muito evoluído, nós vamos ver por quê. Alto, quase 2,30 m, porque eles escrevem em pés, eu fiz a tradução para metros. 2 metros, muito alto. 2 metros, quase 1,30 m. Ele usava uma túnica da cor creme, quase até os joelhos. Pernas e braços nus, sem sandálias, cabelo castanho partido ao meio, ondulado, e usando uma larga tiara de ouro, e no centro e nas laterais, 6 pedras azuis. Vamos recordar que o mundo espiritual usa muita simbologia, muita simbologia. Usar uma tiara é normal entre homens e mulheres. E outra coisa, cada tiara cada vez que a gente troca de céu, troca a tiara automaticamente, como a roupa também. Troca a cor e trocam os símbolos. Quando troca de tiara, ela vem lisa, sem nenhuma pedra colocada, nenhum enfeite. Conforme trabalhos são realizados, aparecem, ninguém faz, aparecem pedras brilhantes e tem a ver com a cor das pedras, tem a ver com a simbologia em que setor ele trabalha. E no caso, o azul tem a ver com ciência e sabedoria. Vocês vão ver como isto bate a cor que o Oswaldo Polidoro sempre falava, ciência e sabedoria. Enormes essas pedras. O cinto era de prata misturado com um metal rosado. Ele próprio cintilava. Ele, Castrel, cintilava. No rosto já dá uma certeza de que ele não é daquele plano, porque aparece com um brilho diferenciado de quem mora ali. Rosto bondoso e firme. E uma calma benevolente, a benevolência dele era calma. E o poder que ele tinha transmitia paz e confiança, fazendo com que as pessoas fizessem uma reverência, mesmo que não seria automático prestar reverência a uma presença dessa. Ele disse o nome dele, Castrel, e convidou: venham comigo, e eu vou contar o porquê de terem sido enviadas até essa cidade e até mim. Não foram a trabalho em um departamento. Até mim, eu que sou o governador daqui.
Aí ela conta, conversamos bastante na caminhada pelas ruas, tem pedaços que eu tirei para termos, tem a descrição das ruas, tirei para a gente ver mais coisas. E chegamos naquele grande palácio que ficava no meio do parque, que deveria ser a residência de um grande senhor. Como um palácio grego, ele ficava também num platô mais elevado. Na Grécia, nos lugares mais altos é que eles colocavam as grandiosas construções, até templos. E tinha escadarias nas duas laterais, subindo até a casa, e imenso esse palácio com arcos. A decoração era em arcos, e entre os arcos, as entradas e portais. Esses pórticos todos recobertos, toda esta frente arredondada era coberta por uma grande cúpula, que de longe elas falaram cúpula dourado, mas quando elas viram por perto, dourado e azul. Nada é por acaso no mundo espiritual e cada plano terá sua cor-chave. Algumas terão a tonalidade de ouro velho, outras terão lilás, amarelo, azul. Muito bem. Esta é minha casa, ele falou. Ou seja, a minha casa da cidade, porque eu tenho outras nas áreas campestres. Quando eu vou visitar meus amigos que têm funções naqueles distritos, eu uso essas casas. Entrem. Aí ela comenta com o filho. Ele falava tão simples. Eu vim a perceber e vim saber que a simplicidade aqui, tudo muito vocês veem, tudo dourado, sim, mas as pessoas, os costumes muito simples. É a característica das pessoas que têm poder. É um choque já para ela, porque estando ainda mais na Inglaterra, tem aquela pompa, lá está a princesa, a rainha, enfim, aquela separação. No mundo espiritual não tem disso, e quem tem algum tamanho espiritual acima do outro se porta sempre simples, impondo seu tamanho pela educação e pela bondade colocada. E aí ela comenta, aqui não tem propósito em fazer cerimonial, ele é dispensado no dia a dia aqui, mas é mantido se for necessário. Então, se tiver uma manifestação de um espírito que vai ser apresentado ou que vai ter uma promoção, enfim, tem, se for necessário, a homenagem. Mas no dia a dia, simples. Tudo por dentro ali é muito suntuoso, bonito, bonito, equilibrado. Tudo que é bom e belo leva a Deus. Isso foi falado na Grécia e continua valendo no mundo espiritual, a gente vai ver. O saguão era circular, a cúpula com pedrarias, a maior parte azuis, mas com pedras de cor variada, cortinados em um tecido que parecia seda, de cor carmim profundo. É um vermelho arroxeado ou um roxo avermelhado? Carmim. Tem que pegar em algum lugar, porque não dá para passar em palavras a cor, mas enfim. A cor de carmim já indica também um certo, um certo tamanho a mais de espiritualidade. As portarias levavam para longas passagens. Elas olharam para a cúpula, tinha pombas esvoaçando ali, portanto, não é fechado, elas podem entrar e sair. A arcada era de uma espécie, a arcada toda era feita com uma pedra semi-opaca. Pedra, mais ou menos, pedra semi-opaca. Me ocorreu que tem pedras que são, antigamente faziam âmbar, cor de âmbar, uma pedra cor de âmbar, não o âmbar em si, não é pedra, âmbar. Petrificou, mas não é pedra, não é
desse material. Mas o âmbar, antigamente, eles lixavam e faziam abajures, porque ele em si é bege com frisos brancos e dá uma luz muito suave. Então, deve ser esse tipo. A luz entrava, mas era suave. Aí elas escutam, assim, com mulheres gargalhadas, vozes alegres, um grupo de mulheres e crianças, 20 pessoas, entraram, cumprimentaram, dando beijos, sorrindo, tal. Quando elas perceberam, Castrel já tinha saído. Então, as pessoas ficaram mais afastadas, saíram de lá, só uma criança ficou ali e mostrou onde aquelas mulheres poderiam se sentar, essas 5, esse grupo de 5. Saudaram, essa criança saudou uma por uma, pelo nome, e começou dizendo: devem estar imaginando o porquê de terem vindo até aqui. E aí ele começa a explicar. Castrel é o governador deste amplo distrito. Ele governa tudo aquilo. E onde acontecem muitos trabalhos e estudos. Sei que já foram para a colônia da música. Ah, tá vendo? A colônia da música que ela menciona no começo é neste distrito também. E também sei que visitaram outros ramos de ciência. Então, sim, não sei se já leram, mas elas foram visitar ciências do tipo estudo da luz, outras, sim, não vou contar, vocês têm que ler. Então, nós estamos aqui nesse palácio em contato com todos os outros departamentos e recebemos os relatórios deles de que quanto foi feito de progresso nesse ou naquele ramo de ciência. Esses relatórios são estudados pelo Castrel e pelos auxiliares dele, do ponto de vista, veja o que eles levam em consideração, do ponto de vista da harmonia entre os dados que foram mandados no relatório. Vocês chamariam isto de harmonia entre as informações. Coordenação expressaria melhor aquilo que eu preciso dizer, para ver se está tudo coordenado. Por exemplo, um relatório da Universidade da Música e outro da luz, do estudo da luz, do efeito que as luzes fazem nas pessoas, nas plantas, nos animais, ou já tivemos uma conversa mais aprofundada sobre a faculdade criativa, que no mundo espiritual é realidade, todos estudam e todos praticam, nem que não sigam usando como uma forma de trabalho. Então, a faculdade criativa, tudo isso é estudado e outros relatórios. Esses relatórios vão chegar lá e vão ser cuidadosamente examinados, analisados, tabulados. Aí eu pergunto para vocês, já não assustou? Mundo espiritual fazendo análises, tabulação, Excel, uma tabela com quem fez o quê, que progresso alcançou, tudo, pessoal, é controladíssimo em cada faixa para acompanhar de perto a evolução de cada um que mora ali. Nada escapa. Quando houver necessidade, os resultados vão ser testados. Se houve algum progresso, enfim, vai ou em outro laboratório para ver se está tudo certo, ou em outro departamento daqueles que estão espalhados. Aí esta criança que está contando fala. Vocês já viram alguns desses outros laboratórios que estão até mesmo a uma grande distância daqui, e estes não são tão detalhados como aqui, completinhos. Se for necessário algum aparato, algum aparelho, alguma construção,
despacha-se uma missão até lá para perguntar o que precisam, que construção é, e aí, com os dados, eles voltam e constroem no local apropriado em relação aos outros. Por exemplo, estou precisando de um outro laboratório para analisar vegetais. Vão construir no lugar certinho, bem distribuído, perto de de outros departamentos, para que sirva, atenda a outros. Enfim, assim a cidade vai progredindo de acordo com o progresso dos moradores. Isso tudo eu estou lendo para vocês, então é conhecimento que se tem lendo. Um supergovernador como ele, isso é a criança ainda falando, que controla uma combinação de conhecimentos tão variada, ele tem que ser evoluído em sabedoria. Bingo, olha a cor azul. Ciência e sabedoria. E este super governador também é muito ocupado. Este é o trabalho para o qual vocês foram enviadas para verem. E enquanto ficam conosco, vão ter oportunidades de visitar as nossas estações externas espalhadas ali. Não entenderão tudo. Ele já está avisando que para elas não se sentirem, porque elas não vieram para estudar. Elas vão visitar e vão conhecer, mas não vão entender tudo, porque vai ser, todo mundo é muito gentil, eles explicam tudo, mas não vão entender tudo. Ele avisa, ele até fala, não vão entender tudo, claro, ou talvez não muito, o lado científico de cada trabalho. Mas será mostrado o suficiente para ajudar vocês no seu trabalho futuro. Pronto. Já fiquei sabendo nessa frase que elas vão visitar o suficiente para continuar escrevendo no livro 1 dessa coleção alguma coisa que a gente vai conhecer. Agora vou lhes mostrar a casa. Então ele conduz as 5 mulheres para visitar. E em todos os lugares as cores se mesclam a outras. Não é tudo de uma cor só, cores misturadas, nítidas, mas harmoniosas de tal forma que, em vez de serem fulgurantes, uma cor chamativa, algumas tinham, algumas vezes, efeito estimulante. Portanto, a gente sabe e se estuda muito efeito estimulante em locais que precisam, por exemplo, salas de aula, para estimular a acuidade mental, ou salas de alimentos para estimular apetite pela refeição. E também, em algumas vezes, um suave efeito repousante, que essas combinações são mais encontradas em local de leitura, em local de repouso, em alguma clínica, enfim. Então, o que ela viu e anotou para a gente conhecer? Vimos joias, metal precioso, lindos enfeites, vasos, pedestais, pilares, fontes com peixinhos, pátios a céu aberto onde crescia a grama, as mais belas árvores, tudo naquele parquinho, naquela praça interna daquele castelo. E as mais belas árvores e arbustos com flores de cores que não são conhecidas na Terra. Vários livros que vocês lerem, vocês vão encontrar esta frase. Eu não sei te explicar, esta cor não tem na Terra. Lá são as flores. Muito bem. No teto, em cima do teto, havia um imenso jardim com grama, bosques e arbustos também, e também fontes. Mas para que eu preciso mais um ambiente desse repousante, gostoso? Deve ser lindo de ver.
A maioria das mensagens e os mensageiros chegam ali. Ali é o local onde eles recebem as mensagens. E ali também havia, presta atenção, aparatos para se manter correspondência com regiões distantes. Qual é o aparato que a gente tem, que a gente consegue falar com regiões distantes? Por uma espécie de coisa que vocês talvez chamassem de telégrafo sem fio, mas é diferente. As mensagens chegam, na maioria, de forma visível, não chegam em palavras. Será que ele está falando de televisão? Porque em 1913 ele não tem palavra para explicar que máquina é essa que tem no teto. Em nosso lar, o André Luiz fala que tem um quadro na parede onde todos os moradores veem a diretora do local mandando mensagens ou então músicas. Isso não é um monitor? Mas ele escreveu em 1952. Antes disso, não tinha. E a dificuldade que eles têm para explicar. Mas tá bom, eu entendi. Então, chegam as mensagens de forma visível e não em palavras, tá bom. Aí essa senhora que escreve, ela fala assim: eu pensava que todas as crianças que eram recolhidas, elas ficassem em casas especiais. E essa senhora que nos recebeu, porque uma pessoa, lembra, quando elas 5 entraram, uma senhora com as ajudantes entraram com um monte de crianças para cumprimentar. Esta senhora me explicou que estas eram crianças natimortas. Crianças natimortas são aquelas que não conseguiram chegar até a hora do parto, desencarnam sem respirar a atmosfera. Pequenininhas, ou então já desencarna na barriga e quando tiram, não tiveram, jamais respiraram na atmosfera terrestre. Por esta razão, elas tinham características diferentes das crianças que nasceram vivas. Elas precisavam de um tratamento diferenciado, porque eram muito capazes de absorver o conhecimento do plano espiritual e começar, então, a aprender um pouco mais do conhecimento. Elas eram muito fortes em pureza do céu, em sabedoria, e eram levadas até as professoras daquelas que estão em contato com o céu. Elas pegam essa criança e vão ficar ensinando o que elas não puderam aprender antes de desencarnar, antes de respirar. Ela ficou muito interessada, a mãe, esta senhora, que ela esqueci, é uma falha minha, mas ela, Wulfer é um nome em inglês. Isso me interessava muito, e então eu percebi por que eu fui enviada para ali. Para aprender essas coisas, porque aprendendo e entrando em contato com este assunto, olha a delicadeza do mundo espiritual, pudesse ser despertado em mim a consciência e ter o desejo de saber da minha filha, que tinha passado para o mundo espiritual e que eu nunca esperei que pudesse ser chamada de mamãe. Desencarnou pequenininha na barriga. A emoção que se apoderou de mim quando eu percebi isso. Eu resumi esse trecho, mas é desse tamanho ela explicando quanto. Eu chorei junto. É uma emoção tão grande porque um pedacinho aqui que eu escrevi. Me sentei na grama diante de uma árvore, cobri minha face com as mãos, inclinei minha cabeça nos joelhos e ali fiquei. A minha amiga sentou do meu lado e não falou comigo. Deixou que eu extravasasse a minha alegria e depois, gentilmente,
falou: querida, eu também sou mãe. Mãe de um deles, de uma criança dessas. Da mesma forma que aqui você vai encontrar a sua. Eu já passei por esta alegria sua de agora. E pegou pela mão e levou esta senhora para um bosque onde estavam crianças brincando com seus gritos alegres e risadas. Eu estava tão abalada por toda aquela alegria que me preencheu, que eu não sei como eu conseguiria me sustentar diante de alguma alegria maior que estava por vir. Porque só de saber que as crianças, o que é que pensa alguém que não conhece o mundo espiritual? Perdi um nenê e chora e tal, mas ninguém explica. Agora já tem essas explicações que não acontece a morte, passou para outro lado, durante o sono. Se houver a consciência, a mamãezinha pode ir lá conversar com a sua criança, que não perdeu, que só se afastou da vista material, enfim. E aí ela fala: eu não conhecia estas verdades. Que dó é este planeta ter a humanidade inteira afastada de uma verdade consoladora como esta. Meu Deus, que prazer poder saber que do outro lado tem vida para todos, inclusive para aqueles que não chegaram a respirar o ar, mas tinham um histórico e que continuaram seu trabalho de evolução do outro lado. Eu pulei esta parte porque ela depois, mais longa a história, ela é espalhado nos outros capítulos, ela vai contando como foi o contato. Eu não conhecia essas verdades e quando elas me foram reveladas, eu encontrei naquele bosque aquilo que eu nem sabia que possuía. Encontrei no bosque a criança que eu não sabia que tinha mais. Vocês imaginam o susto que foi. Aí ela fala agora na teoria. Quando crianças pequeninas chegam aqui, primeiro elas são ensinadas sobre esta vida espiritual. E depois elas têm que aprender a experiência que faltou a elas sobre a vida na Terra. Quanto mais tiverem treinamento na vida terrena, mais cedo elas podem voltar e completar tudo. Podem nascer de volta na mesma família ou em outra. Aí ela explica: os que são natimortos não tiveram treinamento terrestre nenhum, não aprenderam a abrir o olho, a olhar a luz, a ver mamãe, a sentar, a andar, não aprenderam nenhum desses treinamentos. Mas, apesar disso, são crianças da Terra e então elas têm que voltar, as natimortas precisam voltar e adquirir esse conhecimento. Não antes da hora em que seja seguro, na hora certa, e com guarda apropriada, até que sejam competentes para seguirem sozinhos. Olha só. O retorno deles a essas vizinhanças da esfera terrestre, onde estamos na carne, é adiado por mais tempo e alguém que tenha vivido uma vida longa e ocupada na Terra tem menos o que aprender. Então, é assim que ela resume. Em princípios gerais, deixa eu ver onde é que ela pôs aqui. Quando ela chega aqui, ela tem menos para aprender na vida terrena, porque já tem experiência, e quando ela chega aqui, ela passa para outros estudos, ou seja, ela já conheceu a parte terrena e já tem sequência nos próximos estudos. Então, em amplos
Princípios gerais se aplicam aos indivíduos, porque ela mesma, e o tempo inteiro, quando a gente estuda mundo espiritual, nada é uma lei só, porque vai se aplicar na característica de cada um, evolução de cada um, merecimento de cada um. Então, esta regra vai ser modificada e adaptada se o caso particular requer ou merece. Então, ela continua falando a respeito de novo naquela avenida, e ela vai andar, depois vocês continuem vendo para ver como foi o encontro dela com a menininha. Caminhando pela avenida principal, deu para entender, eu queria entender por que tantas quadras, praças. Qual seria a utilidade daqueles edifícios nos dois lados, aquela avenida imensa? Vocês já pararam para pensar que podia ter uma avenida imensa? Tem. E a cidade ficava acima de todas as planícies vizinhas, tem que ser assim, e a guia, a pessoa que agora estava guiando no passeio externo, ninguém anda sozinho, se veio para aprender alguma coisa. Explicou que a visão das torres, né, que aquele muro tinha, deveria alcançar o mais distante possível, muito semelhante ao nosso lar. E também ser vistas por aqueles que estavam lá longe, o castelo tinha que ser visto. Eu vou ver daqui tudo e quem estiver longe vai ver aqui também. Era a cidade capital, então todos os fatos tinham que ter o seu foco ali. Então, no caminho de volta, ela diz: visitamos vários prédios e fomos muito gentilmente recebidas. Sempre. Todos que falam sobre isso comentam. Encontramos poucas crianças em outros grupos que estavam nas praças e nas fontes, que estavam tocando naquela hora alguma musiquinha, e que eram rodeadas, as fontes, por espelhos d'água, umas bacias grandes ou espelhos d'água também, que recolhem a água que cai e aí conduzem para uma correnteza maior. Esta correnteza maior parte para algum lado da cidade, correndo por cima da areia suavemente, e nesses lugares que esse riacho está andando, aqui e ali vemos crianças se banhando com imensa alegria. A guia, então, a moça, fez com que notássemos que estas crianças eram convidadas, encorajadas a tomar banho ali, porque as águas são carregadas eletricamente, eletromagnetismo, e dão força para aquelas crianças, porque muitas delas chegam nesse lugar e recebem essas crianças com os corpos ainda muito fraquinhos, requerendo esse tipo de nutrição eletromagnético, que para nós é ânimo, sabe? Assim, uma coisa que dá um empoderamento. Então, elas são carregadas e dão força, e a moça continuou dizendo que, apesar de não serem de carne e sangue, os nossos corpos, carne do jeito que a gente conheceu aqui, carne e sangue, os nossos corpos, no estado atual, aqui no mundo espiritual, são exatamente o que é o espírito. Isso volto a falar, cada um vai para o plano certinho, correspondem intimamente ao espírito e suas conquistas e suas características. Muito mais acuradamente, ou seja, a correspondência corpo-espírito é muito mais profundo do que aqui na carne. Porque aqui estamos todos bem e, de repente, alguém pode perder um pedaço do corpo, ter uma doença, ou, enfim, acontecer alguma coisa que vai relembrar algum karma, algum fato que precisaria passar. Lá não, já estou no mundo espiritual, sou o que sou ali.
E então esses pequenos espíritos, ela continua, estão começando a desenvolver agora, então necessitam dessa nutrição corporal. E por que não? Por que não? Porque tem gente que se horroriza com precisa nutrir, precisa comer no mundo espiritual. Tem um livro aí que descreve, tem vários, aliás, os lugares, os prontos-socorros que tem no mundo espiritual que falam, fui para o banheiro, eu não estava me sentindo bem, porque eles comem, até um certo plano comem. Então, aqueles que vêm para cá, não. Ela diz assim: percebam que é a terra aperfeiçoada. Muitos, quando vierem para cá, vão ficar chocados ao verem que as coisas são muito naturais e muito mais bonitas do que a terra. É como se estivéssemos na terra aperfeiçoada. Muitos ficam achando que vão encontrar um mundo vago e sombrio. Tem muita gente. Se a gente perguntar, uns acham que é neblina, nuvem, outros ficam, eles falam, um vácuo, uma pessoa, não sei. E tem lugar do outro lado. Muitos falam, não, desencarnei, morri, não tem nada do outro lado, enfim. Então, ela faz uma pergunta: o que traria de bom para nós um mundo como este, vago e sombrio? A gente faria uma transição para cá, um solavanco. Lá eu tinha a vida na Terra, chegando aqui eu vou encontrar um buraco? Esse não é o caminho de Deus, esse não é o modo que Deus usa para seus filhos. Então ela continua: de fato, aqueles que vêm para cá, depois de terem vivido na Terra uma vida sem progresso, eles vão para uma esfera de características tão grosseiras que fica muito difícil para eles diferenciarem do próprio lugar onde eles moravam. Se a gente não fez por evoluir, vivemos uma vida sem progresso na palavra dela, vamos para um lugar de características tão grosseiras que é impossível diferenciar do lugar que já morou. Por isso, não conseguem perceber que desencarnaram. Ficam andando para lá e para cá. Puxa vida, minha família não fala comigo, eu vou andar por aí. Agora, conforme se progride das esferas mais baixas em direção às esferas mais elevadas, essas características gradualmente dão lugar a condições mais sublimes. Dá para entender? Conforme a gente evolui no comportamento, gradualmente, vai ficando mais bonito. Então, é uma frase só, mas olha quanta coisa ela escreveu. E essas características gradualmente dão lugar a condições ainda mais. Quanto mais alto se sobe, mais sublime é o ambiente. Olha que explicação em uma só frase. E ela diz: eu não visitei nenhuma esfera onde não haja nenhuma semelhança com a terra maravilhosa do nosso Deus. A terra é linda e temos que aprender sobre suas belezas e maravilhas por aqui, como parte do nosso treino. Como parte do nosso treino no mundo espiritual, temos que aprender sobre a terra que a gente mereceu. As mudanças. E ela continua: a terra é linda e nós temos que aprender suas belezas e maravilhas por aqui, como parte do nosso estudo. E aprendendo isso, nós vemos que a terra é só uma manifestação exterior da nossa própria esfera. Ou seja, eu estou num plano bonito, mas a terra é uma manifestação exterior. Mas quanto mais íntimo a gente vai evoluindo, mais lindo é a terra que a gente merece. E esta terra está
esta que elas estão agora está em sintonia conosco, está em sintonia com o ambiente terrestre lá embaixo na crosta. E tem várias formas bem íntimas de sintonia. Se não fosse assim, ela mesma fala, olha só, se não fosse os dois planos estarem em sintonia, a gente não poderia se comunicar com você. Ela escrevendo para o filho, falando para o filho escrever, e a gente agora lendo o que ela quis dizer. Então ela diz: se tivesse um enorme buraco, um hiato entre nós, um gigantesco vácuo, como é que a gente iria atravessar? De uma coisa eu tenho certeza, se as pessoas tivessem em mente a unidade de Deus e o seu reino, o reino de Deus, o progresso gradual que por sua inteligência ele ordenou que assim fosse para nós. Oswaldo Polidoro falava, não tem progresso saltando. Ah, de hoje eu acordei muito maior. Não. Mas também não é proibido correr. O progresso é gradual, mas não é proibido ter pressa. Então, esse progresso gradual, ele ordenou que assim fosse para nós, para a gente ir entendendo muito melhor o que é morte e o que existe além. Para muitos seria absurdo, depois disso, que se falassem que aqui nós temos verdadeiras casas sólidas. Mas, casas sólidas, rua, montanha, árvore, animal, pássaro. Eu digo que sim, os animais aqui não são apenas enfeitinho, não, como um passarinho na gaiola. Gaiola, no mundo espiritual, eles vêm na nossa mão, não tem medo. Mas ali os bichos têm suas utilidades, como cavalos, bois e outros animais que são utilizados, e ela fala, eles gostam do trabalho que fazem. Então, este é alguma coisa que choca, vocês podem se colocar no lugar de alguém que está lendo e nunca soube nada do mundo espiritual. Bichos, flores de cor que não existe aqui, está sendo um susto só esse trecho. Aí lá vamos nós para uma cena que Oswaldo Polidoro sempre nos contava, que ele fala, se vocês encontrarem uma criança brincando nos laboratórios, esta criança sou eu, pelo conhecimento que eu já tenho. Então, eu vou explicar a cena. Ela visitou a biblioteca, que tinha os registros de tudo, guarda na biblioteca, um laboratório onde tem experimentos, e aí depois você pode ir lá testar se o experimento deu certo ou não. Aí tinha um saguão de conferências, os professores davam os resultados daquele ramo de ciência que ele é prático ali, conhecedor, e ela fala, eu vou contar uma história curiosa. Tinha um laboratório todinho construído em uma sala, construída em mogno polido. Mogno é uma madeira meio avermelhada. Fios de ouro por dentro da madeira. Construído antigo para ser uma câmara de conselho para o diretor daquela época. O diretor queria tomar atitudes, ele chamava uma câmara de moradores para aconselhamento, para saber a opinião de cada um, né? Muito bem. Só que esse diretor era bem anterior ao Castrel assumir o posto. E agora ali estavam se reunindo estudantes para que cada um pudesse demonstrar os conhecimentos de forma prática. Esse era o uso desse laboratório. Naquele dia que ela vai contar, um jovem se levantou, foi ao centro do auditório e ficou ali, estendeu os braços encarando o príncipe, que seria o Castrel da época, o diretor daquele distrito. Você vê, tem lugar que chama plano, tem gente que chama subplanos, entre o sexto e o sétimo céu são vários subplanos, aqui eles chamam de distrito, tá bom. Ele ficou ali no meio, estendeu os braços
encarando o príncipe, e as formas dele pareciam que iam mudar e se tornar mais radiantes, translúcidas, até que aquele menino, ficou envolto num largo halo de luz, uma aura de luz, e foi visto em volta dele muitos anjos das mais altas esferas. Seu sorriso era enigmático e ele encarou o príncipe, que estava tentando ler nele alguma coisa, quem é você, e não conseguia. Quando o príncipe estava quase falando alguma coisa, abriu a porta de repente e um menino entrou e olhou surpreso. Uma plateia. Parou, olhou para a multidão de rosto e olhou um para um e ficou, um por um, ficou abatido, chateado. Ele estava indo embora quando ele percebeu aquele outro brilhando no meio ali do local, cintilando em luz e glória. Esse garoto correu, esqueceu de todo mundo ali e, do jeitinho que as pernas dele aguentaram, ele correu direto para os braços daquele outro jovem que cintilava com tanta alegria no rosto. Aí ele se abaixou, aquele que estava cintilando, pegou o pequeno, acomodou nos ombros e colocou o pequeno no colo do príncipe do local. E foi andando para trás, fez a entrega, esta criança, tome conta dela. Até que começou a ficar esmaecido, a figura dele sumiu e o menino ficou no colo do príncipe. Olhou para a face, era uma face linda, e sorriu. Aí o príncipe se levantou, segurando a criança no braço esquerdo, e reverentemente colocou a mão direita sobre sua cabeça, porque ele percebeu, é maior do que eu. Dizendo: meus irmãos, está escrito para todos que estavam ali, uma criança os conduzirá. Este pequeno é daqueles que são do reino mais elevado. E como ele disse, uma criança os conduzirá. Que mensagem ele transmitiu, criança, enquanto esteve nos braços, e ele o trouxe aos meus. Ele queria saber que mensagem será aquele outro falou para ele. E ele olhou para o menino, fez essa pergunta assim, que será, né? Porque o menino até então não tinha falado nada. Pela primeira vez o menino falou e disse com voz infantil: se quer saber, príncipe, devo ser bom. Devo fazer o que me ensinar. E então ele, Deus, vai me mostrar, de vez em quando, coisas novas para a sua cidade e para o seu reino. Mas eu não sei o que significa. E também o príncipe não sabia, muito menos ainda os alunos. Ele dispensou todos e levou o menino para sua própria casa e ficou pensando quem seriam, e ele concluiu: esses dois são Elias e Samuel, que vieram. Elias é uma das vidas de Oswaldo Polidoro e Samuel é uma das vidas de João Evangelista. Sem maiores comentários, pensou corretamente. A criança foi permitido que brinque por onde quiser, nos laboratórios, nas escolas científicas, observe, ouça o que quiser. E ele comentou, contando essa história. Nunca ficava no caminho de ninguém, nunca aborrecia questionando ninguém. Mas, às vezes, quando alguma tarefa de dificuldade extraordinária estava sendo levada a termos, ou seja, todo mundo pensando na solução, ele fazia algum apontamento, escrevia alguma coisinha. E quando lia, era sempre a chave da solução da questão. E também, e depois isto foi considerado, conforme o tempo passava,
O principal objetivo que ele tinha ao dar aquela manifestação era os estudantes aprenderam o que significa simplicidade, ou seja, vocês estão aqui estudando coisas difíceis e não vão esquecer que a solução veio pela criança e era muito simples. Isto é, a solução mais simples que eles pudessem achar para algum problema em particular, esta solução mais simples de todas seria a que melhor serviria para o plano geral, inclusive seria a solução para os demais problemas. Houve muitas outras lições que eles aprenderam desta própria visão. Por exemplo, o fato de que a sua presença estar entre eles. Eles não sabiam dizer na hora, mas depois souberam que era Elias. Elias é aquele espírito que se bateu usando, batalhou, vou dizer uma palavra melhor, usando os dons de forma tão divina, lutando contra as, os costumes pagãos que estavam querendo colocar dentro de toda aquela doutrina do caminho. Não, não. Então, tudo mais simples. E o fato da sua presença entre eles a qualquer hora, de uma hora para outra ele se tornava visível, pois quando veio naquela época, andava no meio da Assembleia dos Estudantes. Então, isto também faz lembrar que Deus se faz presente a qualquer hora. Ele não precisa estar de corpo, mas vai vir, em algum momento, a solução do problema. E a solução do problema é tão simples. Era tão complicada na nossa cabeça, era uma coisa tão simples. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu falava, nossa, eu quero até esquecer essa pessoa, e me fez tão mal, estranha. Para de pensar. Sim, mas é que eu não. Arranja o que fazer. Para de pensar. Vai trabalhar. Simples. Não tem xaropinho, chá, terapia. É você mesmo, vai lá. Sabe, é desse tipo, muito simples. Aí termina, então, esses 3 dias que eu peguei, 3 trechos, 3 capítulozinhos, e mãe e filho, sempre no final, o médium e ela se despedem naquela noite. E nesta vez, muito gratos pelos dons. E ela diz para ele, filho, as esferas de Deus são maravilhosas, por sua beleza, luz e glória. Mas mais maravilhoso do que tudo é a presença do Espírito de Deus. A presença dele através dos infinitos e das eternidades. E o amor suave para todos nós, tão sábio, tão simples. E a você e a mim, para nós, naquilo que ele ordenou, ou seja, que ela está falando de conversarmos para escrevermos e que tudo que ela escrever através dele vai partir para outros, então eu vou repetir. E a você e a mim, naquilo que ele ordenou desta forma de cooperação entre os diferentes estados de seu reino, um encarnado e outro desencarnado, que maravilha podermos conversar juntos desta forma, você e eu, querido filho, através deste véuzinho tênue que fica pendurado entre nós, que é a carne, né? Este véu pendurado entre nós e os nossos parentes que se foram, num cisco de tempo, a gente chega lá e pronto, não há nada que nos separe. Mas com os dons, a gente tem o portal aberto para se comunicar. Foi assim que eles terminaram. Agora os dons estão unindo este filho e esta mãe, e que a gente possa ter também
esta maravilha, este portal aberto sempre nos unindo com os nossos queridos do outro lado, trabalhadores, guias, protetores, familiares. Gostaram de conhecer tanta coisa? 3 capitulinhos curtinhos. Boa leitura.